Pessoal, meu nome é André Luiz, sou advogado eleitoralista, pertenço ao escritório Magalhães, Peruípe Gomes e Ferraz Sociedade de Advogados. Vou falar aqui rapidamente algumas questões atinentes à captação de recursos, gastos de campanha e propaganda eleitoral. O objetivo é a gente indicar algumas situações para evitar questionamentos judiciais durante a campanha eleitoral, tá certo? Dessa maneira, então, a gente vai buscar apontar aquilo que seja mais importante. Então, dentro da campanha eleitoral, nós temos uma parte que é a captação de recursos de campanha. O que eu quero inicialmente falar aqui? Pessoal, para ter gasto de campanha, para que vocês possam fazer a propaganda eleitoral, né, distribuir os seus materiais impressos, a sua propaganda de internet, é necessário inicialmente que vocês tenham alguns requisitos de captação de recursos. Então vocês têm que ter lá, primeiro, o requerimento de registro de candidatura, né, isso vocês já têm, CNPJ expedido, conta bancária específica e os recibos eleitorais. Então eu vou focar aqui nos candidatos. Então, André, eu já fiz o meu requerimento de registro de candidatura, já tenho meu CNPJ, mas ainda não tenho a conta bancária, eu já posso soltar o meu material? Não. Por quê? Porque você ainda não tem como ter gastos eleitorais, até porque você não tem como ter captado ainda recursos para a sua campanha, tá certo? E os partidos, o registro no TSE, o CNPJ, a conta bancária específica e recibos eleitorais. É bom eu frisar aqui que a conta bancária é a conta bancária específica. É interessante nós frisarmos o seguinte, gente, todo gasto de campanha tem que ser pago com recursos que transitaram na conta de campanha eleitoral. A conta que vocês têm de pessoa física particular não serve para a eleição, para os gastos de campanha, tá ok? Então, vocês têm que fazer a conta bancária, né? Aqui eu coloco o requerimento, preencher o requerimento de abertura de conta bancária, levar o CNPJ do candidato e indicar quem é o responsável pela movimentação. Em 3 dias, né, o banco vai abrir a conta bancária e aí o banco vai identificar em todas as movimentações financeiras de doações para a campanha, de pagamento de fornecedores, o CPF e o CNPJ de quem doou e de quem forneceu e que vocês pagaram. Então, por isso a conta bancária é importante. Ah, mas eu não vou ter movimentação bancária. Mesmo assim, meus amigos, vocês devem ter a conta bancária específica. Porque quando chegar na fase de prestação de contas, vai informar lá que não houve movimentação bancária. Mas mesmo assim, é importante. Tá certo? Bom, aí vocês vão perguntar, e o que pode, né? O que nós podemos arrecadar de recursos, tá? Primeiro, a gente indica o seguinte, os recursos admitidos são do próprio candidato. O próprio candidato pode doar para a sua campanha eleitoral. As pessoas físicas, né, os seus amigos, aquelas pessoas que admiram o seu trabalho, podem doar para a campanha. Um partido ou outro candidato pode também doar para a campanha. Nós podemos ter também comercialização de bens e serviços, né, que aí já são situações mais difíceis, sobretudo para as campanhas municipais, e em especial por conta da pandemia. Mas vamos focar o seguinte, recursos próprios dos candidatos, doação de pessoas físicas, doação de outros partidos, né, dos partidos ou de outros candidatos. O que é fonte vedada? Ou seja, qual o recurso que não pode transitar lá na conta bancária de campanha eleitoral? Recurso doado aí por pessoa jurídica, hoje é proibido pessoa jurídica doar, de origem estrangeira, né, que tenha vindo do exterior,
das concessionárias e permissionários de serviço público, sindicatos, entidades beneficentes e religiosas. Nenhuma dessas podem doar para campanhas eleitorais, tá? Um outro ponto que eu chamo a atenção é que todo recurso que transita lá na conta bancária de campanha deve ser muito bem identificado, porque senão a Justiça Eleitoral vai considerar que aquele recurso é de origem não identificada. E quando que um recurso é de origem não identificada? Quando falta a identificação do doador, né? Quando o doador não é muito bem identificado, ou seja, não tem o CPF dele lá indicado, né? Ou o número do CPF está inválido, não colocou de forma correta a doação, porque a doação tem que ser, em regra, por cheque nominal cruzado ou por transferência eletrônica, onde se identifica o CPF do doador ou o CNPJ. No caso aí, por exemplo, um partido doando para o candidato. O partido é uma pessoa jurídica, ele vai doar para o candidato, então vai ter que indicar lá o CNPJ dele. Então essas transações bancárias aí, elas têm que ser feitas, em regra, tá? Por transferência eletrônica, onde se identifica o CPF ou o CNPJ, ou por cheque nominal e cruzado. Se for abaixo de R$ 1.064,10, aí não precisa seguir essa obrigatoriedade. Mas, em regra, e é bom que siga em todos os casos, indicando, né, por meio de transferência eletrônica, o CPF ou o CNPJ, ou cheque nominal e cruzado. Pessoal, um ponto importante, tá? Nós acabamos de falar que as pessoas físicas podem doar para a campanha. Ótimo, bacana, é isso mesmo. Só que elas não podem esquecer que elas só podem doar até o limite de 10% do que elas auferiram de renda no ano anterior. Então, tem que lembrar para elas, né, que vão doar para as campanhas, que elas só podem doar até 10% do que elas ganharam em 2019. Então, se elas auferiram renda de 30 mil, elas só podem doar 3 mil. Se elas auferiram renda de 10 mil, só pode doar R$ 1.000 para a campanha eleitoral, porque é limitado em 10% dos rendimentos brutos. O candidato, conforme eu também falei, pode doar para a campanha eleitoral dele. Só que ele tem que lembrar que essa doação tem que estar limitada a 10% do gasto, né, do limite de gasto de campanha dele. Então, se o limite de gasto de campanha for 20 mil, ele só pode doar até R$2.000 para a sua própria campanha. Tá ok? Então, esses são os primeiros pontos importantes. Agora, o que configura gasto de campanha, meus amigos? São várias situações que considera-se gasto de campanha. O material impresso, né? Todo esse material impresso, o cartaz, o santinho, né? O adesivo de veículo, a plotagem do vidro traseiro, né? Com micro perfurado, a propaganda, a publicidade, os jingles, vinhetas, slogans, os gastos com comícios, os gastos com carreatas, as criações de páginas na internet, o transporte, o gasto com pessoal, tudo isso é gasto de campanha. Tudo isso é gasto de campanha. E tudo isso deve estar muito bem contabilizado. Tá certo? Lógico, vocês já sabem. Então, vão fazer gasto, gente, tem que pedir, né, o gasto tem que ser com nota fiscal, identificando quem está contratando e quem foi o contratado, o valor, né, no caso do material impresso, a tiragem, o número, né, de produtos que foram confeccionados, isso tudo para evitar complicações. E aí, meus amigos, tudo que vocês forem fazendo, vocês devem comunicar ao contador para que ele transmita ao sistema de prestação de contas, tá certo? Aí, tanto as doações quanto os gastos de campanha serem comunicados ao contador da campanha para que seja informado ao sistema de prestação de contas. A gente tem alguns limites, são interessantes, algumas questões que são importantes, né? Por exemplo, o combustível e a manutenção do veículo,
o motorista do veículo do próprio candidato não é considerado gasto eleitoral. Então, combustível, manutenção, remuneração, alimentação, hospedagem do condutor do veículo, a alimentação própria do candidato, o telefone do candidato, isso não entra como gasto eleitoral. Como que tem que ser a forma de pagamento? Cheque nominal cruzado, né? Cheque nominal e cruzado, transferência bancária com CPF e CNPJ identificado, o débito em conta e o cartão de crédito de conta. No caso de eleições municipais, também acho mais difícil o débito em conta e cartão de crédito em conta. O mais usual é o cheque nominal e cruzado e a transferência bancária identificando CPF e CNPJ, tá bom? Um outro ponto que eu chamo a atenção é o seguinte, olha, não é mais doação, né, de serviços o gasto com assessoria jurídica e contabilidade. Eles são gastos eleitorais, tá? Mas não compõem o limite. Nas carreatas, caso vá ter carreata, né, pode ser doado lá 10 litros para o veículo que vai participar da carreata, mas isso também tem que ser indicado na prestação de contas. Nós podemos ter também as formiguinhas, né, os militantes, a contratação de militância, lembrando que para os municípios com até 30 mil eleitores, para o cargo majoritário, 1%. Então, se tem 30 mil eleitores, seriam 300 militantes possíveis, tá bom? Seriam 300 militantes possíveis. E no caso do vereador, 50% deste valor é o limite, tá certo? Então, essas são algumas regras de captação e de gastos eleitorais. Lembrando mais uma vez, pessoal, vamos começar a nossa propaganda eleitoral. Mas para começar a propaganda eleitoral, eu preciso ter o CNPJ, eu preciso ter a conta bancária, tá? Eu preciso ter o recibo eleitoral, as doações devem ter transitado na conta bancária da eleição, né, eleitoral, para que haja o gasto, né, o pagamento desses materiais, tá certo? Então a propaganda eleitoral é tudo aquilo que faz difundir, espalhar, propalar as ideias políticas que vocês, né, têm e querem divulgar para os seus eleitores, tá certo? Bom, alguns pontos importantes e gerais em relação à propaganda eleitoral. O primeiro ponto aí é que deve ser sempre mencionada a legenda partidária, ou seja, de que partido você pertence. Isso deve constar, tá? Deve constar no material impresso de que partido, o número do seu partido, a sigla do seu partido deve constar. Só pode ser feita em língua nacional, em português. No caso de coligação, e aí no caso dos majoritários, deverá usar as legendas de todos os partidos políticos que integram, né, o nome da coligação e a indicação dos partidos que integram. Na propaganda também do cargo majoritário, meus amigos, é obrigatório constar o nome do vice numa proporção de 30%, tá? Relativo ao nome, mínima, né? Relativo ao nome do cargo de prefeito. A propaganda eleitoral pode ser feita tanto em recintos abertos quanto fechados. E isso é independente de autorização. Agora, se vai haver uma carreata, né? Se vai haver uma passeata, um comício, isso tem que ser comunicado às autoridades por questões de prioridade e por questões de logística, né? De trânsito especificamente, de segurança da comunidade. E essa comunicação tem que ser feita com prazo de antecedência mínima de 24 horas, tá ok? Alguns pontos importantes. Carro de som é permitido? Ora, o carro de som e o mini-trio, atualmente, só é permitido nas carreatas, nas caminhadas, nas passeatas, nas reuniões e comícios. Então,
acabou aquela ideia do carro de som volante, aquele carro de som que ficava rodando o dia inteiro, tocando os jingles e divulgando as ideias do candidato. Isso acabou. Carro de som hoje é só para eventos, carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões, comícios. Lembrando que ele tem uma altura máxima de 80 decibéis e deve estar, essa altura, né, esse volume é medido a 7 metros de distância. Fora isso, o carro de som não pode mais em termos de volante. Então fiquem atentos, eu não posso ter um carro de som rodando a cidade aí, tá bom? Trio elétrico é permitido? Sim, é permitido. Apenas para sonorização de comício. Então, trio elétrico, em hipótese alguma, pode rodar a cidade. Os comícios também são permitidos, tá? Embora, né, meus amigos, a gente saiba que vários juízes eleitorais de diversas zonas eleitorais têm limitado esses eventos, né, de comício, de carreata, de passeata, por conta da pandemia do coronavírus. Mas se me perguntarem, senhor André, é permitido? Sim, a lei fala lá que é permitido. De 8 da manhã às 24 horas é permitido o comício, também deve ser comunicado à autoridade, né? E o comício de encerramento, ele pode ser prorrogado por mais 2 horas. Ótimo, sem problema, tá certo? Material impresso, aí sim, é uma grande vertente ainda na nossa região, né? Eu estive em reuniões em zonas eleitorais e a gente sabe que a nossa região ainda não é coberta por completo pela internet. Então nós temos muitos comunitários que ainda não têm acesso integral à internet. Por isso o material impresso é importantíssimo. E aí nós estamos falando dos folhetos, dos adesivos, dos volantes, né, dos santinhos, todos esses materiais impressos, tá? Impressos. Todo esse material impresso deve conter o CNPJ ou CPF do contratante e do contratado, bem como a tiragem, gente. Então tem que estar lá o contratante, o CNPJ do contratante, né, do candidato, do partido político, bem como o CNPJ ou CPF, que pode ser pessoa física prestando serviço ali, de quem está fazendo o material, tá certo? Em regra é CNPJ. Então, muitos têm me perguntado, André, tem que ter o CNPJ? Sim, tem que ter o CNPJ, tá? Tem que ter. No material impresso é obrigatório o CNPJ do contratante e do contratado, bem como o número de tiragem, tá certo? Isso é importante. Adesivos e cartazes, né? Esses adesivos e cartazes devem ter no máximo meio metro quadrado. Meio metro quadrado. Então, os adesivos de carros, os cartazes, né? Que são produzidos pela campanha, pelos candidatos, partidos políticos, coligações, devem ter no máximo meio metro quadrado. Tá bom? E também deve constar lá, né, a legenda partidária, o CNPJ do contratante e do contratado, né, o número de tiragem, tudo isso. Se for coligação, o nome da coligação com os partidos que a integram, tá certo? O para-brisa traseiro do veículo pode ser totalmente coberto por adesivo microperfurado, tá? Então, somente no carro, aí eu posso pregar na lateral, numa porta, um adesivo, na outra porta, outro adesivo. Não posso sair pregando no carro inteiro não, porque a Justiça Eleitoral já falou que isso é proibido. E no para-brisa traseiro, pode colocar o adesivo microperfurado, tá certo? Também com indicação de CNPJ, do contratante e do contratado, tiragem, também com indicação da coligação, dos partidos, da legenda partidária e assim por diante. É interessante algumas questões aqui, né, que são vedadas aí na campanha eleitoral, tá? É vedado, por exemplo, o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som a uma distância inferior de 200 metros da sede dos poderes públicos, dos seus órgãos, hospitais, escolas, igrejas e teatros em funcionamento. Então, se vai fazer uma carreata, quando passar perto dos prédios públicos, tem que diminuir o volume do carro de som,
Tá? Se vai fazer um comício, esse comício não pode ficar a 200 metros, ou uma reunião que tenha sonorização não pode ficar a uma distância mínima de 200 metros de escolas, de hospitais, de órgãos públicos em geral. É vedado também a realização de showmício ou evento assemelhado com a apresentação de artista. Nós tivemos recentemente, por exemplo, a proibição de live com artistas, tá? Live de candidatos, né, que é a live mício com artistas, isso também está proibido. É vedada, meus amigos, olha aí uma coisa importante, a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, cesta básica, qualquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Então, se é aquela ideia de distribuir camisetas, bonés, a própria máscara, né, com o nome do candidato ou o número do candidato, isso não pode, porque isso traz vantagem ao eleitor. É vedada também a fixação, pichação, inscrição à tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados em bens que dependam da cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes, sinais de trânsito, viadutos, pontes, paradas de ônibus, escolas, cinemas, lojas e templos. Olha só, nós estamos falando, e isso aqui é importante, não pode haver fixação, nem mesmo pichação, inscrição, ou mesmo divulgação de propaganda eleitoral em bens públicos, né? Bens que pertencem ao poder público, por exemplo, dentro da prefeitura, por exemplo, dentro do cartório eleitoral, dentro da Câmara de Vereadores, não pode. E também não pode colar lá nos postes, nos sinais de trânsito, nas escolas, nos cinemas, nos supermercados, nas lojas, também não pode. Então eu não posso chegar lá na loja do meu amigo e deixar lá uns 500 santinhos, ou chegar e ficar distribuindo dentro do supermercado, isso não pode. Não pode fazer propaganda eleitoral nesses lugares, isso é vedado, porque eles são considerados bens de uso comum, bem de uso da população, e não pode haver a vinculação e veiculação de propaganda eleitoral nestes locais. Não é permitido também veiculação de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto bandeiras ao longo das vias, desde que não atrapalhe o trânsito de pedestres e veículos, bem como adesivos em automóveis e janelas residenciais que não excedam meio metro quadrado. Então nós não temos mais aquela ideia de chegar na rua e ver aqueles cavaletes, porque hoje está proibido, né? De ficar vendo aqueles bonecos, que hoje está proibido. O que pode são as bandeiras e as mesinhas de pontos de distribuição de santinho, material gráfico, tá? Mas desde que não atrapalhe o trânsito de pedestres e veículos. E nos bens particulares, pode pintar o muro? Em hipótese alguma, não pode haver a pintura do muro da casa. Ah, mas a casa é minha. Não pode, não pode. A única coisa que pode é colocar um cartaz lá de meio metro quadrado na janela residencial, tá bom? E bem como aqueles que é colocado nos veículos. Interessante que no birô, né, no comitê eleitoral principal, central, aí sim pode haver uma pintura maior, até num espaço de até 4 metros quadrados, tá bom? É vedado também propaganda em outdoor, ou que causa efeito de outdoor, e também nós temos a vedação da propaganda eleitoral, meus amigos, que incita em guerra, que atente contra pessoas e bens, a desobediência de lei, que ofereça promessa ou recompensa, que perturbe o sossego, que prejudique a higiene, que caluniar, que difamar ou injuriar pessoas. Isso tudo é proibido. O que eu recomendo a vocês, para não ter problema nenhum com a justiça eleitoral, não façam propagandas agredindo outros candidatos, pessoas, né? Porque isso traz problema com certeza, tá certo? Com certeza. E como é que é a questão da propaganda eleitoral na internet?
A propaganda eleitoral na internet deve ser realizada por site do próprio candidato, do partido ou da coligação, por meio de mensagens eletrônicas, por meio de blog, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet. Agora é o seguinte, né, meus amigos? Isso tudo tem que ser comunicado no RRC do candidato, né? Qual que é o site que ele vai utilizar, né, que ele tem, que ele criou, as redes sociais que ele tem, os de mensagens instantâneas, tudo tem que ser comunicado no RRC. O que eu chamo a atenção aqui, que eu quero comentar com você é o seguinte, é permitido o impulsionamento, tá? Mas não é permitido a veiculação ou disparo em massa ou telemarketing. Então, a propaganda eleitoral na internet, ela permite um impulsionamento. Sempre que houver impulsionamento, deve haver a indicação do CNPJ e com a expressão propaganda eleitoral. Sempre que houver impulsionamento, tá? Por isso, alguns têm me perguntado, André, é necessário nos posts de WhatsApp ter o CNPJ? Não é obrigatório, não tem isso na lei. Eu recomendo que tenha o CNPJ do candidato escrito lá, propaganda eleitoral, bem pequenininho. Porque caso haja o impulsionamento daquilo, já está cumprindo as normas de impulsionamento, tá? Disparo em massa, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Telemarketing, em hipótese alguma. Outro ponto-chave na propaganda eleitoral, meus amigos, que eu chamo a atenção, não queiram ter problema com a justiça eleitoral. Multas que podem variar aí entre 5, entre 8 e até 20 mil reais. Não queiram ter esse problema. Para não ter esse problema, sobretudo na propaganda eleitoral na internet, é só vocês entenderem que a internet deve ser utilizada para difundir as suas ideias, as coisas boas que vocês estão fazendo, e não para ficar agredindo outras pessoas, criando fake news em especial, né? Falando mal de outros candidatos. A internet não é para isso. E vocês devem repreender eleitores de vocês, caso, né, estejam fazendo isso, para que evite, porque até essa atuação desses eleitores vinculados a vocês pode acabar trazendo problema e aplicação de multas eleitorais, tá certo? Então, com isso, meus amigos, é basicamente este o cenário que nós tínhamos para falar da propaganda eleitoral e da captação de recursos para a campanha e os gastos também, tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima.